Oi pessoal, chegou o grande dia, eu sou o Danilo Camargos e estou aqui hoje para dividir com vocês um pouquinho do que eu aprendi sobre inteligência artificial. E a gente dá o pontapé no início desse curso e poder mostrar para vocês hoje um pouquinho do que a gente vai fazer ao longo dessas aulas, desse pacote que vocês estão entrando hoje com a gente. Falando só um pouquinho para não delongar, eu sou Danilo Camargos, tenho quase 20 anos de experiência em decoração de eventos no Brasil, Europa, Estados Unidos, África, realizando trabalhos em todo o país e também em diversas partes do mundo. Nossa empresa está em São Paulo desde 2013 e hoje eu posso te falar de fato e de verdade como a inteligência artificial ela ajudou e me ajuda a realizar diversas tarefas, mas principalmente, acredito que é o que todos vocês buscam aqui, venda, a ter novos contratos, a ter mais fechamentos, a ter uma conversão muito maior com o retorno para o que interessa para nós, né? Realmente fechar mais contratos. A inteligência artificial, né, como ela funciona, né, como ela está dentro do nosso mercado de cenografia, no mercado de decoração, como ela pode agir, né? Então a gente fica aí se perguntando, né? Se ela pensa como a gente, qual a ferramenta que pensa de forma que pode usar a criatividade, né? E a gente tem que entender que a inteligência artificial ela vai ser um grande aliado, né? Que ela vai estar ali potencializando a nossa criatividade e fazendo com que a gente possa ter mais forma de mostrar o trabalho, mais forma de vender aquilo para o nosso cliente. Eu vou dividir com vocês aqui nas próximas imagens um pouquinho de como foi esse começo. Essa aqui foi a primeira imagem criada com IA depois da minha primeira aula. E é muito legal dividir com vocês porque eu ainda estava entendendo um pouco de como são feitos os prompts, tá? Os prompts são os comandos, os prompts são o que ditam em todas as ferramentas a forma de você fazer o seu trabalho. E eu acho muito importante você ter uma boa escrita, porque isso influencia bastante na forma que essas imagens serão criadas. Então a gente tem que ter um conhecimento bem grande de material, de flores, do seu acervo, saber fazer uma boa redação desse prompt para que você tenha mais informações, para que você tenha uma fidelidade maior da entrega desse trabalho. Situando aqui, eu queria uma mesa com frutas, prataria, forrada com toalha, candelabros com vela, com hortênsias azuis, de uma forma bem clássica, né, feita como garimpo. Todo mundo sabe que hoje em decoração está se usando bastante frutas, então ela me criou essa primeira cena. Depois eu queria a mesma cena, mantendo a toalha, a prataria, as frutas, mas eu já queria flores tropicais, flores coloridas, e em menos de um minuto a ferramenta criou, né, essa nova imagem. Depois eu gostaria que essa imagem fosse uma coisa mais cenográfica, como se eu tivesse pegado um spray dourado e criado ali as frutas todas em ouro, mantendo essa nova versão com flores brancas, tá? E logo depois eu queria a mesma cena saindo desse ambiente palaciando em um jardim. E ela manteve todo esse conceito, me dando várias cenas diferentes, com a mesma ideia, com o mesmo conceito, né, para a venda do meu cliente. Então você imagina isso aqui aplicado, né, na sua primeira aula, na sua primeiro dia ali, de que forma já você pode, né, encantar o seu cliente na sua reunião. Você pensando ali, ouvindo o briefing, do que ele pensa ou do que ele quer, e a forma que você já consegue desdobrar e encantá-lo, né, no seu primeiro contato. Como isso já é, né, um ponto completamente diferencial entre você e o seu concorrente na primeira reunião de apresentação. Entendendo um pouquinho, né, da inteligência artificial, a gente sabe que a máquina ela reconhece vários padrões. E geralmente quando a gente cria os comandos, os prompts, a gente tem que entender bastante desses padrões. Quais são as palavras-chave, quais são os padrões de personalização, de que forma que essa ferramenta vai trabalhar como aliada nossa. E nós vamos ensinar a vocês todos esses padrões,
todos esses comandos, todas essas ferramentas que foram meses de teste, de experimento que nós fizemos para poder entregar para vocês algo personalizado de forma a ter um resultado mais assertivo, tá? Aqui, só para vocês terem ideia, vão vir várias imagens criadas por mim de um projeto onde eu criei um comando, um prompt de um cliente, de uma festa totalmente branca, cadeiras transparentes, flores brancas, e a ideia nossa era criar um grande aéreo com tecidos, e a gente falava que ele queria que fosse de forma orgânica, e a IA foi me dando várias ideias de novos materiais, de novos usos, dentro do conceito que eu havia criado ali para essa ferramenta. A gente vai passando as imagens e você vai vendo de que forma ela pode ir criando e movendo, né, várias novas ideias para a gente poder usar. Nas próximas imagens vocês vão ver que o próprio cliente virou para mim, pode passar, essa imagem, que o meu próprio cliente virou para mim e falou: Danilo, o aéreo que eu mais gostei foi esse. E a IA me trouxe o material que eu já tinha no meu acervo, que eram essas cortinas de seda, que a cliente virou para mim: essa foi a festa que você fez de Cuiabá, usando essas cortinas. E a gente criou um aéreo com algo que eu tinha no meu acervo, com a ideia da cliente, que eram os uaus de tecido, e a ferramenta me lembrou de uma coisa que eu jamais iria usar fazendo a junção desses itens que eu tinha. Então a gente vê de como é possível ter e abrir o nosso leque de criatividade usando essas ferramentas. Aqui, só para vocês verem que é capaz de mudar a questão de luz, a questão de imagem, né? A forma que a gente quer que essa imagem apareça, luz mais quente, luz mais fria, e tudo isso você vai aprender dentro do nosso curso, sabendo a dominar essas ferramentas. Aqui é bem legal que ela trouxe a opção de cortina de cristais aplicadas com tecido, mas dentro do mesmo briefing do conceito que a gente criou. Muito importante a gente entender de que forma também ela, além de imagens, as ferramentas elas podem nos ajudar a criar layouts, planta baixas, fazer as imagens de 3D realista, fazer criação de briefings, fazer criação de moodboards, fazendo muitas outras ferramentas que vão desde gestão do escritório até ferramentas de venda, que é isso que eu quero usar para vocês e mostrar para vocês, de que forma a gente consegue a ter, né, diferenciais de venda de projeto. Aqui a gente vai, é um outro caso que alguns conhecem, que é um espaço jardim aqui em São Paulo. Eu já fiz o uso, né, mostrei dentro da ferramenta o estilo do lugar da cerimônia e fomos criando ali diferentes imagens da cerimônia para o cliente escolher, né? Pode ir passando. E aqui também outro caso de uma decoração totalmente verde. A gente fez o briefing dessa área que seria a festa e mostrando as diversidades de aéreos que poderiam ser criados, diferenças de layout, diferenças de acabamento, diferentes de arranjos e diversas opções que a ferramenta foi criando. Uma coisa muito legal, que é a pergunta que as pessoas fazem, é quanto tempo eu já consigo colocar tudo isso em prática. E vocês vão ver que após cada aula, você já vai estar criando, você vai estar já produzindo. E a prática leva à perfeição. Quanto mais você produzir, quanto mais você criar, mais exatidão, mais assertividade você vai ter resultado nos seus projetos. Esse aqui é um outro caso que eu falo que a IA também, ela pode trabalhar com custo. Muita gente pergunta por que você só tem coisas luxuosas, grandiosas, de que forma a gente pode criar isso dentro da realidade de venda dos nossos clientes. E aqui a gente tinha referências de uma festa totalmente branca, com 15 anos, cadeiras transparentes, bolas prateadas, inspiradas do Summit Vanderbilt, uma instalação de Nova York, e a IA foi criando várias ferramentas, até chegar numa ferramenta que eu também não tinha pensado, numa imagem, pode passar, que foi essa, aonde ela nos deu a opção de balões transparentes com aquele metalizado dentro, que é uma opção de custo muito menor do que os balões metalizados e é uma opção que cabia dentro do bolso da escolha da nossa cliente. Então a ferramenta ela consegue também mostrar uma diversidade de materiais e acabamentos para poder fazer com que o budget do seu cliente esteja dentro da realidade que a gente vai propor, tá? Outra coisa são
a gente tem que entender que a gente vai ter agentes personalizados, a gente vai ter agentes personalizados do ChatGPT, que nós vamos disponibilizar para vocês, além de ensinar, né, como você criar esses agentes e de que forma você vai usar isso como aliados para a criação dos projetos, tá? Aqui é um outro caso que eu gosto bastante, onde a gente tinha um briefing de um cliente, uma festa de 60 anos, esse projeto ainda não foi executado e a cliente gostou tanto do resultado que ela pediu para que, ela falou, você pode usar nas suas aulas, você pode usar nos seus cursos e você vai entendendo. A ideia era um terreno da casa dela, onde essas oliveiras existem no jardim, a gente ia criar um grande piso de madeira, pensando em ideias de se fazer uma cobertura ou não, pode passando, e aí ela foi criando essa ideia do conceito que a gente queria de luzes, a possibilidade de criação de uma cobertura, mantendo sempre o pátio das alamedas, fechamentos laterais, o teto com luzinhas, a ideia de ter parte aberta, parte descoberta, e ela foi criando sempre no nosso conceito opções de fachadas e opções até a que foi escolhida pela cliente, que é a próxima, aonde a gente criou esse pergolado de madeira, um teto de luzinhas, mesas, laudes e as oliveiras inseridas dentro do contexto do projeto. Então, gente, isso tudo foi criado no dia da reunião com o cliente, onde o cliente viu a festa dele pronta e ele entendeu que ninguém no Brasil teria condição de oferecer e fazer uma venda tão exata do que poderia ser realizado na festa dele. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é o que a gente vai aprender nesse curso. Nós vamos entender várias ferramentas, o Midjourney, o Crea, o Kling, que são ferramentas que vão estar dentro, né, do nosso curso e você vai entender como cada uma vai ser usada como aliado seu no desenvolvimento dos projetos, tá? Além do ChatGPT, que nós vamos mostrar para vocês como personalizar e como criar ele como seu assistente para ajudar também no desenvolvimento de imagens com todas essas ferramentas. Aqui é um outro caso que eu gosto bastante, que é um 15 anos, onde a gente tinha um bar e ela foi me dando flores coloridas que estava no briefing e a gente queria usar talvez uma instalação com um acrílico metalizado e aí ele foi criando essas opções. Aqui, depois eu falei, cara, esse bar ficou muito bonito, eu queria ver esse bar em branco para um casamento. Na próxima imagem eu já mudei, né, o nosso prompt, ele já me deu um bar que poderia ser usado com espelhos, com flores brancas para um casamento na praia, ou eu posso levar isso para um salão. E depois eu falei, como arquiteto eu quero brincar um pouquinho com a arquitetura. Vamos pensar com esse mesmo conceito voltado para um interior, feito com madeira ou tecidos, e ele foi criando todas essas diversas imagens quase surrealistas de uma super instalação, de um super bar, que um conceito e um design super inovador. Benefícios da IA para as empresas e as vantagens, né, gente? Agilidade no tempo, na entrega de projetos, redução de custos operacionais. Hoje eu posso falar para vocês, gente. Hoje eu economizo, na média, mais ou menos de R$15 mil por mês com a pessoa que desenvolvia os meus 3Ds. E hoje todos os 3Ds são desenvolvidos por mim e por minha equipe sem custo nenhum, tá? Mas as ferramentas de IA são pagas. Sim, nós temos a versão gratuita e temos as versões pagas. As versões pagas, elas são muito melhores e é um investimento muito baixo, perto da qualidade de entrega que ela vai ter para você no desenvolvimento dessas imagens. Aqui é um outro caso de um casamento em Campos do Jordão, no Hotel World. Então a gente descreveu o espaço e falou o que a gente queria, um casamento com cara de montanha, com hortênsias azuis, novamente as oliveiras, e aqui ela foi me dando uma série de opções de criações de aéreos, de acabamento, de materiais, tudo isso que vai encantar o seu cliente na hora da venda, para mostrar detalhes desse projeto que com certeza você vai vender na sua primeira reunião. Essa imagem eu gosto muito, que é um outro casamento em Campos do Jordão, na área casa do cliente, e aqui a gente utilizou essa imagem de fundo, a imagem real do local do evento, onde a gente criou o projeto com a imagem da festa, e o cliente já tinha essa imagem com total realidade e fidelidade do espaço onde a festa seria realizada. Então, tanto numa cerimônia,
quanto em algum lugar a gente pode pegar essa imagem e pode inserir esse projeto de decoração dentro da imagem do local aonde vai ser criado. Aqui são testes, experiências, então eu falo, quanto mais você testar, quanto mais você experimentar, quanto mais você criar, mais você vai chegar na perfeição. E a prática é uma coisa que a gente tem a aula, sai da aula, gente, começa a desenhar, começa a projetar, que você vai ficar muito bom e vai ter muitos resultados. Aqui era um briefing, eu queria fazer algo circular para uma cerimônia, espelho, vidros transparentes, e fomos criando opções. Na próxima vocês vão ver mais opções, e até que nós chegamos nessa opção, na próxima imagem, que foi a opção num pôr do sol, cubos em acrílicos transparentes, com as colunas em flores, formando esse arco que foi aprovado pelo cliente. Então, é muito legal ver essa transição da criatividade nossa aliada à máquina. E o mais legal, para a gente poder concluir, depois responder algumas informações do que vocês querem entender e vão saber. Eu gosto muito de mostrar esse case de o real, né, e o projetado. Essa aqui foi uma ideia de um cliente que eu gosto de mostrar esse caso, onde antes a gente tinha um projeto personalizado, onde a gente desenvolvia uma estampa para o cliente e eu tinha que criar a estampa com o designer, pagar o designer. Depois eu tinha que fazer os testes de tecido, trazer os testes de tecido para o meu escritório para poder o cliente ver o tecido, mas nunca ter a imagem do que seria o real. E hoje eu já criei a imagem do projeto e na imagem do projeto eu consegui jogar a estampa do tecido, a estampa da cadeira e agora o cliente consegue ver realmente e definir a imagem do que ele vai criar e o que a gente vai desenvolver de tecido. Aqui eu criei uma série de imagens com o mesmo conceito, mas cada imagem com um tecido diferente para o cliente escolher já o arranjo de flor e a imagem que ficaria definida para a gente poder rodar e fazer a impressão do tecido para a confecção das toalhas. Então isso é uma economia de tempo, uma economia de dinheiro e uma imagem que com certeza fala por mais do que 1000 palavras e vende muito melhor para o seu cliente. Aqui são outras de 15 anos, que vocês vão ver que é uma baita decoração, um projeto super grande e é muito legal para entender esse caso. A cliente criou uma decoração bem pink, bem roxa, bem escura, com preto, bem dramática, com grandes nuvens de flores, os tecidos todos caiu na tinta, da mesma cor, o mobiliário, e a cliente estava achando que isso estava ficando muito pesado, muito pesado, muito pesado, e aí a gente manteve o mesmo conceito e clareou as flores, mesmo com a mesma dramaticidade da decoração, com tons de cinza, de preto, de forração, mas as flores agora em tons mais claros, aonde esse foi aprovado pelo cliente, e a cliente pôde ver com realidade que, com certeza, antes, sem ter a IA como aliada, a gente não conseguiria mostrar isso para o cliente ter essa visibilidade. Aqui, outras opções com flores brancas, vidros, espelhos, paleta de cinza. Então a gente consegue mudando os materiais, consegue mudando os acabamentos para que o cliente veja de forma e compre o seu projeto. Aqui é muito legal que nesse dia eu me senti boleiro, então até mandei para o Nelson The King Cake e a gente queria ver, porque muitas vezes o designer do bolo ele tem que criar imagens e a gente não consegue, visualizar o bolo para o casamento ou para os 15 anos. Aqui era um bolo de 15 anos, eu coloquei a forma que eu queria o bolo, 4, 5 andares, eu queria uma aspiral de flor, eu coloquei a foto do teste de flores na ferramenta e ela foi me dando diversas opções de bolos, aonde ela ia mudando texturas, mantendo o mesmo padrão, o canelado, com mais flor, com menos flor, e a cliente via com realidade e fidelidade o bolo que foi escolhido e vai ser executado, foi esse aqui. Então nunca a gente conseguia ter diversas opções com uma realidade para a escolha do cliente. A gente fala que o futuro é agora, o futuro está aí, e a gente tem que utilizar essas ferramentas que hoje eu disponibilizo para vocês de forma a ganhar mais. Eu falo que o engajamento das minhas redes sociais, ele aumentou bastante. E eu percebo isso depois que eu comecei a postar os meus projetos com IA e o como aumentar as minhas curtidas, aumentar o acesso e visualizações de clientes que não eram seguidores e a quantidade de orçamentos que eu recebo. Então a gente tem que utilizar o futuro agora, utilizar as ferramentas que o futuro disponibiliza para a gente e sair na frente.
Hoje eu divido com vocês o que eu fui buscar lá fora, o que eu fui, porque não existia nada no nosso mercado e era pouquíssimo. Eu fui buscar com uma decoradora profissional da Rússia, um curso que me abriu a cabeça, mas mesmo assim você tinha uma dificuldade de língua, uma dificuldade imensa para poder entender todas as coisas. E eu estudei juntamente com o Ítalo e eu pude agora criar um material próprio, preparado para o nosso mercado, preparado para a realidade brasileira, trazendo tudo isso e dividido com vocês. Aqui, para finalizar e mostrar para vocês a realidade. No casamento da Isis Valverde, a gente tinha uma festa que era um jantar de welcome. E eu tinha preparado o 3D somente da festa do sábado. Não tinha nem passado pela minha cabeça de fazer o 3D de uma mesa do primeiro jantar, que era o jantar de welcome. No meio da montagem eu não estava a minha equipe, e aí a assessora me ligou e falou: a Isis Valverde quer ver a foto da 3D da imagem da mesa que vai ser montada para o jantar hoje. E eu falei, meu Deus, e agora? E aí a gente tinha o conceito, cadeiras de madeira, tinha mais opção de usar 2 cadeiras que eu tinha no espaço, eu já tinha os pratos amarelos da De Filippa, o jardim que ia ser montado com limões sicilianos e os copos com a toalha forrada. Então criei essa imagem para ela escolher, criei a próxima imagem, que era outra cadeira que eu tinha no espaço para ela escolher, criei essa com as cadeiras de ferro que a gente tinha na varanda para ela escolher, e eu tinha levado esses copos azuis lapidados, né, também para ela poder escolher. Então criei essas 4 opções, ela escolheu essa em menos de 1 minuto, e aqui está a imagem do que foi executado e o que foi entregue, né, o que foi feito com IA e a imagem do que foi feito com a realidade e entregue para vocês. Então isso é um pouquinho do que a gente pode fazer, do que a gente pode criar, né, com IA e o que eu quero dividir com vocês aqui nesse curso. Agora você deve estar se perguntando, ok, Danilo, mas quanto custa aprender a criar imagens tão realistas e impactantes com IA, direto com você? Antes de falar de valor, deixa eu te contar uma coisa. Ninguém no Brasil está ensinando isso da forma que eu vou te ensinar aqui. Se tiver, realmente eu desconheço. Eu pesquisei muito e não achei nada no nosso mercado. Eu fui buscar conhecimento fora e o único conteúdo que encontrei com essa proposta era de uma profissional russa, com outra realidade de mercado, outro público e ainda por cima com todos os desafios de idioma, aplicação prática e estética. E mesmo assim eu insisti, estudei, testei, apliquei e trouxe tudo isso para dentro da minha realidade, como cenógrafo e criativo do mercado de luxo aqui no Brasil. O que eu entrego hoje para meus clientes? Imagens que vendem antes mesmo do projeto existir. É exatamente o que eu vou compartilhar com você. Um método direto, prático e totalmente adaptado para o nosso mercado, com o meu olhar e a minha experiência. É inédito e é só aqui. Mas eu preciso ser muito transparente com você. As vagas são realmente limitadas. Eu não estou dizendo isso como jogada de marketing, é porque eu faço questão de acompanhar por perto, dar suporte, responder dúvidas e garantir que quem quer entrar tenha resultado de verdade. E, sinceramente, desde que comecei a mostrar meus projetos criados com IA, tem muita gente me procurando, gente do Brasil todo, querendo aprender esse método, só que eu não consigo dar atenção de qualidade para todo mundo ao mesmo tempo. Tenho minha vida, tenho meus clientes, tenho minhas festas. Então, se você sente que esse curso é para você, não deixa para depois, porque quando as vagas forem preenchidas, eu vou fechar as inscrições mesmo, e só deve abrir de novo quando eu tiver estrutura para acompanhar uma nova turma, com o mesmo nível de entrega que eu estou dando para vocês. Se você deixar passar, pode acabar ficando de fora de algo que realmente pode mudar a forma como você apresenta seus projetos e como o mercado enxerga seu trabalho. E a partir de agora, estão oficialmente abertas as inscrições para o curso de cenografia ultra realista com IA. É só clicar no link que está aqui. Ele te leva direto para a página oficial, onde você vai encontrar todos os detalhes, o conteúdo completo, os bônus exclusivos, os materiais que você vai receber, a garantia e tudo que já está incluso nessa jornada. Se você quer dar um salto na forma como apresenta seus projetos, se destacar no mercado, encantar seus clientes com imagens tão reais que vendem por si, essa é a sua chance. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Foi um prazer te mostrar o que é possível com a tecnologia certa,
aliada à criatividade. Te espero lá dentro do curso. Vai ser uma virada de chave na sua carreira. Até a próxima aula.